Eu sou Maria Augusta Ferreira Gomes, nasci cá, não nasci cá, mas nasci em Espinho, mas vim para aqui, fui criada aqui. Andei na escola de Mosteiro e vinha a pé, é 2 km daqui. E então trabalhei sempre aqui, junto com a minha mãe, aqui no nosso quintal e a tratar da casa. Os meus irmãos estudaram, mas eu não. Quer dizer, estudei, mas fiquei por aqui. O meu bisavô nasceu aqui, mas veio de Baltar. Baltar, que era ali, pertencia, sei lá, é ali por trás de Gondomar, é de Baltar. Então era para outra margem lá para... Era longe, era de Baltar. E depois veio para aqui pequenino, com os pais, e cresceu aqui. E depois conheceu a minha bisavó, que morava em Canedo, e conheceram-se e ele veio para aqui também. E por aqui se mantiveram até... Sim, até morrer. Eu sei que os meus bisavós eram comerciantes, transportavam comerciantes, madeiras, transportavam tudo para o Porto, tinham empregados e transportavam. E usavam o rio então para transportar? Para transportar, para o Porto. E o meu avô, mais tarde, com o irmão, fizeram aquela fábrica nos terrenos dos pais, e fizeram aquela fábrica de serração. E lembra-se de como é que era a fábrica de serração? Sim, assim como está, assim. Eu até era pequenita. E tinha assim um recinto, a minha mãe punha-me lá dentro do recinto, e era pequenina, de 2 anos e 3 anos. Então recorda-se pouco? Sim, do movimento, porque entretanto fechou, porque o meu avô, depois foi o meu pai que ficou, mas depois parou. Também esta fábrica era muito úmida, para as madeiras secar, porque era tipo, trazia os paus, não é? Os touros do Pinhal, tudo em carro de bois, depois mais tarde, que já não, mas no tempo do meu avô era em carro de bois, e depois aquilo punham às tábuas, aquilo era tudo traçado, com certeza devia ser. Tudo traçado para fazer caixotes, para fazer para casas. O meu avô, não sei se vocês viram aquela escadaria, a casa foi começada em 12 e acabada em 14. E tem lá um barquinho e um menino a remar. E o menino está lá escrito, está lá. Então foi o seu avô que já fez esta casa? Sim. Que aqui se fixou. E tinha 22 anos. Disse-me que o seu bisavô transportava madeiras e carvão para o Porto. Sim, que traziam, e ele tinha os rabões, que eram uns barcos muito grandes, chamavam-os rabões. E, portanto, as pessoas traziam e ele é que fazia os transportes para o Porto. Então para aquelas padarias. E também Carqueja, Monte. Quer dizer, não era Monte, era Carqueja. Aos molhinhos, faziam molhos, e era para acender os fornos para fazer o pão, então, nas padarias. Ele tinha esse pequeno negócio de transporte. Transporte, as pessoas traziam o material. Traziam de onde, sabe? Daqui da freguesia. Daqui desta área de Canedo. Okay. Tanto devia ser isto tudo de Carqueja, os montes eram todos limpos. Os montes eram sempre, todos os anos eram limpos, não é como agora, a crescerem. Claro. Portanto, eram limpos, e então eles faziam uns feixes, assim uns molhinhos, e pus uns feixes, e eram transportados para o Porto para acender as padarias. Então esta paisagem que estamos aqui a ver não era assim na sua infância? Assim? Não, é igual. O que agora, antes era como as árvores muito grandes, e agora todos os anos arde, ou quase todos os anos, portanto fica assim. Aquilo é Gondomar. E então isto subiu 9 metros, o rio subiu 9 metros, com a barragem que costuma. Sabe dizer se ele também transportava carvão ali da mina dos Pegões? De Pujão. Peço desculpa. Olha, isso era quando era a altura da minha mãe, também transportou nesses barcos, que a minha mãe até me chegou a dizer, mas não era o meu tempo, mas chegava-me a dizer que dava, que até era um serviço
que gostava de fazer aquele transporte, porque era para ali para baixo, para a central. Para a central, exatamente. Era ir buscar ali acima, ao Pijão, e transportava para E na altura do seu ali. bisavô, então já faziam esse tipo de transporte? Não, eu acho que eu acho que eram meus avós e pais e a minha mãe. Então, Na altura também transportavam, faziam ali na fábrica, era quando começou as caminhonetas a vir abaixo e acima, não é? Já fazia as madeiras até para o estrangeiro, aquelas madeiras, aquele corte certo, que a minha mãe até dizia, na fábrica da sim, a minha mãe até dizia, se fosse assim um corte diferente, que era tudo devolvido para trás. Pois. Vinha tudo para trás, porque tinha de ser aquelas medidas certas. A fábrica da serração do seu pai e do seu avô? Sim, primeiro do meu avô, depois ficou para o meu avô. Depois do seu pai, então? O meu pai só trabalhou, sei lá, para aí uns 3 anos, nem isso. Ok. Então, mas quer dizer, mas também exportavam para fora a madeira Sim, que saía dali. era. Não era só para o mercado Daqui, nacional. não. Depois o seu avô então pega num negócio do seu bisavô e começa ali a Sim, fábrica da serração. pois, porque antes era só na praia, não é? O transporte. Depois é que os dois fizeram a fábrica. Então, Os dois, que era um irmão dele, o Luís, e era o Joaquim. Então o seu avô juntou-se ao irmão para Sim, a fábrica sim, da serração. sim. Ok. A fábrica abriu na década de 20? 20 e tal. Ok. 20 e tal. encerrou por volta de que altura? De 50, 52. Ok. Então, mas a madeira que o seu bisavô transportava não era a mesma que a dali da fábrica da serração, porque ali transportava Mais aquilo tarde- que saía da fábrica. Sim, vinha trazer os tais, os carros de bois com os touros e transformavam em madeira. Das encomendas, não é? Porque aquilo tinham as encomendas, aqueles caixotes, a minha mãe dizia que era caixotes de fruta e tudo isso, assim, desses caixotes. Excelente. É. Então, E para madeiras das casas, era tudo. e aproveitavam ainda o rio para fazer o transporte da fábrica? Sim. Um porto próprio, não é? E no tempo do meu pai, tinha ali, e no tempo do meu avô, tinha ali tipo, sei lá, que não é troll, é um guincho com um carro e um trilho e cá em cima uma roda e puxava assim as árvores, quer dizer, os touros que vinham nos barcos, nos rabões, porque também vinha por rabão. Os touros que deitavam este pinhal à beira das margens, não é? Não se podia ser de outra maneira. Claro. E então o meu pai, no tempo do meu pai ia buscar e depois chegava ali e tinha o tal trilho e devia ser umas pessoas cá em cima a dar à volta e a puxar as árvores para cima, que isto descia muito. Ou seja, então a fábrica... Também, lá embaixo tinha um cais, tudo em granito, mas ficou tudo no fundo. Depois, quando o rio subiu... E tinha uma escadaria, que isso lembro-me de ir lá para baixo, até ia-nos levar para o rio. Pois, exato. Nós, íamos até gostávamos, metíamos os pés na água, e então levávamos lá no rio naquelas pedras, e então era tudo de granito. Tanto o granito, tanto a escadaria como o cais. Quais é que eram assim os negócios do seu pai? Era ali a fábrica da serração? Era unicamente, era a fábrica de serração, mas ele não, sabe, antigamente era assim, as pessoas ficavam a dever, vinham buscar o material e ficavam a dever, e o meu pai era muito bom, a minha mãe dizia muito, por esses arredores todos, ficavam a dever, e então teve de fechar, a minha mãe teve de fechar, Pois. não podia. A sua mãe, na altura, também já ajudava o seu pai ali na... Sim, e na altura ia para lá e tudo, e na altura do meu avô também, todas as irmãs e irmãos trabalharam lá. Aquilo também que nos contou, tinha também uma fábrica de sabão. A minha avó, Aí era a sua avó? a Anderlina, que a minha mãe é Ana, e a minha avó é a Anderlina, E onde é que era essa fábrica de sabão? era aqui. Também era aqui? Sim, e então era aqui, era ali embaixo. Do que é que se lembra assim da... Da fábrica não me lembro de nada. Eu lembro-me dela ser de madeira e nós até íamos para lá para o sol, porque era em madeira. Tinha
tinha os pegões, a Dori, tinha é tudo em granito, aqueles pegões em granito, e depois era tudo em madeira. Era tudo em madeira. A madeira depois já se sabe que apodreceu, não é? E o tempo, já agora o nome da Anderlina. A fábrica era também... Sabão Anderlina. Sabão Anderlina. Anos 40. Ok. E o... 40, 45, devia ter fechado mais ou menos em 45. A minha mãe até contava que foi como mandaram... os inspectores, não é? Sim. Mandaram pedir a licença, os de Lisboa, e eles mandaram a licença para renovar e nunca mais mandaram, e nunca mais se pôde abrir. Quer dizer, eu não sei como é que foi o negócio, mas foi assim. E na altura terminou o negócio. A minha mãe até dizia que era boa, que era um bom negócio, de sabão, que envolvia poucas pessoas, que era só as pessoas de casa. Porque eram uns grandes, como é que se chama assim, uns latões, não é? Em ferro, muito altos, e depois tinham um forno, e depois tinham umas colheres, quem andava para aí, agora já não, mas ainda me lembro de umas colheres muito altas, e era para ferver, para mexer, aquilo a mexer. Era. E também assim outro aparelho de cortar o sabão, aquilo era tudo manual. Então, mas era uma fábrica de pequena dimensão. Portanto. Sim, mas vinham muitas pessoas dessas mercearias buscar o sabão. Mas depois terminou. Mas era assim um sabão, e ainda andava aí restos, que antigamente esfregava-se o chão, tudo à mão. Claro. Com a escova, com o sabão, mas era assim um sabão amarelo. Havia para aí, assim ainda, sim. naquele tempo. E isto era tudo em madeira. Esta varanda era em madeira, de soalho. Claro. E eu lembro-me de andar aqui assim, as senhoras a esfregar com aquele tal sabão, quando não temos crianças. Da minha avó, que morreu aos 63 anos e com os diabetes. E antigamente os diabetes não tinham cura. E então tinha 63 anos e até o pão vinha um pão especial, todos os dias a senhora trazia, porque os transportes dos barcos era para lá e para cá, não é? Eram os transportes, e trazia um pão especial para a minha avó, e assim coisas todas em salsas e assim. O meu avô tinha, portanto os empregados eram nobites. E então um dia estava, não era filme, diz que era uma exposição ultramarina, do ultramar, marítima, qualquer coisa assim, que até está na net, essa exposição em 34. E essa exposição era uma exposição muito importante. Então o meu avô... Mas a exposição foi aonde? No Palácio Cristal. Então o meu avô chamou cá um alfaiate, uma pessoa de costura, não é? E fez umas calças, uma camisa e comprou umas botas para cada um. Que antigamente as pessoas eram assim, muito humildes. Claro. E aqueles jovens foram todos num barco daqueles muito grandes, de um rabão, ver essa exposição lá no Palácio Cristal. Comprou a roupa, não é? Mandou cá o alfaiate, tirou as medidas e tudo, aos pés e tudo, e vestiu de jovens pelos e bonitos. Claro. E lá foram ver a exposição. E sabe, o meu avô também era cego, de uma vista, tinha uma vista de vidro. E então tinha 5 anos e estava no pátio, que é a quinta do pátio. E ele estava a fazer obras lá, os trolhas e assim, e ele era pequenino, e estava ali fora mesmo da capela, e então estava com um martelito a bater numa pedra, e saltou-lhe uma pedrinha ao olho. E depois pegaram na criança, que ela gritava, e foram levar aqui em Balcoba, que pertence aqui à freguesia, havia um médico de Balcoba, chama-se mesmo um médico de Balcoba, tem lá até uma capela e tudo, mas tudo a caída. E então deitou-lhe um líquido na vista para a pedra sair, mas não queimou-lhe a vista. E o meu avô ele era pequenino, e foi numa canastra, que nós há pouco tempo tínhamos essa canastra, mas demos a uma minha prima que também gostava da canastra, muito gira, assim, deste tamanho. E o meu avô foi na canastrinha e uma senhora com ele ao colo, assim, à cabeça. E então, depois fui ao Porto, porque ele de noite gritava muito, o meu avô,
com 5 aninhos, gritava muito. E então fui ao hospital. E eles disseram, ai, quem é que fez isto? Queimaram a vista ao menino. E então ele ficou, depois de vez em quando, quer dizer, ficou com a vista de vidro. Nós éramos crianças e lá ele punha a vista, não dormia com a vista. E de vez em quando, quer dizer, e tinha várias. De vez em quando era preciso mudar de vista, e então mudava de vista, mas perdeu a vista ali na capela. Os pais dele eram donos da capela. Os seus bisavós. Os meus bisavós. Mas compraram a capela a uns nobres que vieram de Porto, eles contaram. A capela é de uns nobres de Porto. Quer dizer, o nobre veio por aí acima e gostou muito deste cantinho. Gostou muito, mas isto de 1600 e tal. Em 1600 e tal. E gostou deste sítio, que era um sítio assim. Poucas pessoas, ou quase ninguém. E ele gostou deste sítio e fez aquela casa da capela, de 1600, eu acho que é 1628. Eu acho que é 1628. E então fez uma capela pequenina. E quando morreu. Está ali sepultado. E lá na capela tem assim uma pedra com os dias todos o nome dele, a data de nascimento e a data de morreu, da morte. Então depois os seus avós adquiriram, os seus bisavós? Bisavós compraram, já não foi a esse, mas foi a uns herdeiros, não é? Esse senhor. E então compraram a capela e nunca vieram. Tinha uma casa por trás, que era uma casa muito mais pobre, muito mais humilde, e nunca vieram para o palacete. Pois. Lembra-se, por exemplo, dos homens a pescar aí no rio? O que é que eles pescavam? Como é que se processava a pesca? Olha, a minha mãe dizia que nós tínhamos antigamente era caçava-se lampreia, sábel, depois que o rio subiu, agora é lúcios, é mus, é barbo e essas coisas. E então, mas antigamente eram pesqueiras, eles também já falaram nas pesqueiras. O Dr. Belmiro ontem falou. Pesqueiras. E então nós tínhamos uma pesqueira aqui, uma pesqueira que era um conjunto, como um cepo de pedra, feito em pedra, e então na altura vinha caçava-se a lampreia, sabe, ele é na altura das cheias. Na altura das cheias. E então tinha-se umas redes e deixavam de um dia para o outro e depois iam lá e podia ter sábel, lampreias. Sim. Até a minha mãe dizia que os irmãos, que nunca foi, a minha mãe nunca foi, mas os irmãos mais velhos, que a minha mãe era a mais nova, e os irmãos mais velhos que iam buscar as lampreias e os sábeis. Então os irmãos da sua mãe pescavam aqui? Sim, eram novitos, tinham 10 anos. 10 anos. Então depois, mais para a frente, não continuavam? Não. Só pescavam quando eram novos? Sim. Tinham as redes, ir lá pôr as redes, depois ia buscá-las. E então tínhamos esta pesqueira e aquela e uma mais acima. E então, depois quando o rio subiu, eles deram muito pouco dinheiro no terreno, porque eles pagaram o terreno. Sim. Os da hidráulica, sim. Não é? Os da barragem pagaram, da EDPM, pagaram, mas as pesqueiras é que deram mais. As pesqueiras, pagava-se uma licença, aquilo era um negócio, não é? Mas quase sempre, já no meu tempo, estavam alugadas. A minha mãe já não tratava nada disso, quer dizer, alugava-se as pesqueiras. Sim, okay. Já alugava-se. E depois davam uma lampreia, o quê? Claro. Ao fim da época, dava-nos uma lampreia, um sábio. Os rabões, eles eram donos. Já eram, pois. E os rabões eram no tempo do meu avô. Okay. No tempo do meu avô é que tinha os rabões, e esses rabões eram feitos por um senhor que vinha cá fazer, dali de cima, e depois consertava e depois durava pouco tempo, porque aquilo era de madeira, claro. Apodreciam. Então na sua época... Não, eu não conhecia rabão nenhum. Okay. Eu rabão nunca vi nenhum. Imagino. É uma história da minha mãe. A minha mãe era a mais nova. E então, um dia, os irmãos foram todos nadar ali para baixo.
E ela tinha pai que 3 ou 4 anos, também queria ir. E também ia a correr, e lá foi, atrás deles, eles foram, e ele passava para aí, assim, uns 5 minutos, lá foi ter. Que era só descer a escadaria e ia lá ter. O meu avô estava ali, e disse assim, com um senhor, e disse assim, psh, casa! Casa! Conversei que ela era pequenina, casa. Claro. O que é que ela fez? Escondeu-se atrás de umas tábuas, ali embaixo. Escondeu-se lá, e depois chegou à noite. Ela adormeceu, quer dizer, ela estava lá à espera que ele saísse de lá, o homem, para depois ir lá ter lá abaixo, para o rio. Ele nunca mais saía de lá, ela adormeceu. Chegou, era à noite, e andava à procura, Ana, todos à procura da Ana. E então, andava à procura dela, e eram redes no rio, as redes, que era para ver se ele se conseguiam tirar coitado, que ela tinha caído ao rio, claro, não é? Claro. Com velas, aquilo de noite. Ela, com aquele barulho, acordou a espreitar, e eles disseram, ela está aqui. E depois o meu avô veio e queria-lhe bater. E a minha avó disse, não, ela está toda assustada. Pois. Olha, mas veja lá. Um grande susto. É quase como o menino. E quais são as principais diferenças assim na paisagem que a Dona Agostinha é assim, desse tempo para cá, para hoje? Sim, agora é navegável. Tem barcos destes, tem mota d'água, é mais divertido. Agora é mais divertido. A diferença, não vejo... antes havia cheias, aquelas cheias que no estante a água vinha para cima, antigamente, mas isso eu andava na escola, era pequenita, tinha 7 anos ou 6, 7 anos, portanto, havia um senhor aqui de cima que negociava em bois, vacas e os animais grandes, para os matadouros, não é? E então ia de barco, atravessava de barco para aquele lado. Mesmo com os animais dentro? Não, ele ia fazer um negócio, portanto, ele ia comprar. Ia de barco, chamava ali os barqueiros, aqui embaixo tinha barqueiros, aqui embaixo na praia. E então atravessava no barqueiro, lá ia, e depois vinha com os animais, e entanto ele vinha e os animais atravessavam a nadar. O rio que era tinha muito areio. Sim. E então os barcos ficavam parados na areia. Não era navegável, e muitos solados, tinha muita areia. O cavalo do rio era baixo. Era baixo. E então eles traziam uns paus compridos e espetavam aqui, o Marluz já contou, espetavam aqui no poito, que o pai até a morrer, teve sempre aqui um calo. Pois, para fazer força. Para tirar E depois que ia por o barco, assim, o rabão, que eles trabalhavam em rabão, não era barco, era em rabões, que ia levar os materiais ao porto. E depois, que até tinha, eu nunca perguntei isso à minha mãe, nem a minha mãe disse nada. E então diz que do lado de Leveire, que era mesmo, acontecia isso. Então tinha lá uns bois em terra, uns bois de umas pessoas de Leveire, e então vinham para lá e pagava-se, e eles com as cordas, os daqui do barco, lançavam as cordas para a terra, e os bois puxavam aquele pedaço. E eles andavam sempre com aqueles paus a fazer assim, mas havia sítios que não conseguiam. E tinha de ir a ajudar o animal. E então o animal devia ser acima da barragem, daqui da barragem. Sim. E então tinha lá já de propósito contei esses animais e eles lançavam uma corda para a terra e os animais puxavam. Então o meu avô tinha uma quinta daquele lado, do lado de Gondomar, que se chamava Carreiro. E avista-se daqui. E o meu avô vivia lá. E depois tinha uma vaca lá, tinha uns animais, e mandava a empregada trazer-nos o leite ali à praia. E nós os três, que nós éramos 3, íamos à praia buscar o leitinho que ela vinha-nos trazer. Então íamos mais cedo e andávamos lá, havia o lodo, porque sim, a areia ganha lodo, não é? Ganha lodo. E então andava no lodo, aqueles peixinhos pequenininhos, assim, eu vinha para lá fazer os peixinhos, e então nós já andávamos à procura dos peixinhos, e portanto era um areio muito grande, era um areio enorme. Depois é que subiu. Metros, mais ou menos, sabe-me dizer? Os metros do areal. Ia quase até ao meio do rio. Então ainda era... muito, e depois muito para os lados e tudo. Antigamente, não sei se eles contaram, antigamente também, quando havia, antes do rio subir, havia muito areio por aí acima.
E estas mulheres aqui, e homens, tinham os seus barcos. E então iam buscar aí essas pilhas de areia, por aí acima, areia, e traziam no barco, que vinha mesmo assim a afundar, sabe? Vinha assim o barco, porque a areia é pesada. Claro, e o barco ficava lá submergido. Sim, mas isso já é do meu tempo. E depois elas deitavam a areia, nessa areia muito grande, enorme, cada um tinha a sua pilha, já sabia o seu quadrado de pilha, e depois vinham os tratores e as caminhonetas buscar essas pilhas de areia que as pessoas iam buscar. E depois havia areia mais grossa, mais fina. E antes era assim essa maneira de beber daqui das pessoas. Aqui a terra também se vendia. Areia, muita areia, mas já no tempo dos tratores e das caminhonetas. Já vinha buscar essa areia, mas isto era mais recente, quando andava na escola e pois assim. Porque nós muitas vezes até íamos pedir boleia para não ir a pé. Para não ir a pé, íamos pedir boleia. Então um dia veio cá um senhor fazer o sermão e era um padre daqui de Canedo, quer dizer, de Vilhares, mas era redentorista, era um padre, não era destes das freguesias. E então ele veio e disse: aqui em Carboeiro, no sermão, aqui em Carboeiro, o Carboeiro é um lugar considerado muito rico. Porque, não é? Porque era. Fazer referência ao... Sim, porque era do tempo dele. É que esse senhor já, não sei se ele já morreu, mas já é um senhor de idade. Claro. E então disse: o que? Aqui não há lavoura, não é? Aqui é um sítio muito inclinado, não sei se viram, aqui não há grandes lavouras. Assim cada um tem o seu talhãozinho. Portanto, o meu bisavô foi sempre o rio, levava tudo para o Porto. Tanto transportes como vinham pessoas de lá de longe para ir às consultas, aos hospitais. A minha avó, do segundo filho, sim, o segundo ou terceiro filho, portanto nasciam em casa. Antigamente as crianças nasciam em casa. E então hoje foi do segundo ou terceiro filho. Tinha aqui 2 médicos, que o meu avô era muito conhecido e eram amigos dele. E então ele veio cá, mas a criança tinha a mãozinha de fora e a cabeça na entrada e não conseguia nascer. E então o meu avô, eles não conseguiram, então levou um médico e foi de barco, veja lá, de barco. E levou uma criança para ir à terra, uma pessoa para ir à terra, chegou a Crestuma, sabe onde é Crestuma? É aqui abaixo da barragem. Okay. E a fiação é uma grande fábrica de tecidos, de fio de tecidos, fazia lençóis, fazia isso tudo, a fiação. E então essa fiação tem uma lancha de motor. E então a criança, o jovem, foi à fiação pedir, que não havia telefones. Antigamente não havia telefones no tempo da minha avó. E então foi pedir à fiação, foi dizer à fiação, e a fiação emprestou a lancha, veio um homem para conduzir a lancha, para a minha avó ir mais rápido para o Porto. E então chegou, e ele já tinha o telefonema também, já estava lá a ambulância, para levar a minha avó para lá, para um hospital do Porto, mas a criança morreu. Depois... os outros, ele já despachou, nasceram mais 2, a minha mãe, já despachou para eles não ser cá. Olha, a diferença é antigamente havia muita gente e agora não há quase ninguém. Nesta rua não há quase ninguém. As pessoas quiseram sair. Aqui não vem uma caminhoneta buscar as pessoas, não tem transportes. Portanto, é um sítio meio isolado, muito isolado. O despovoamento afetou aqui muito a zona de Porto Carvalho. Nós ainda temos sorte, temos uma boa, porque esta estrada vai direita a Aveiro. Sim. Esta é considerada, está sempre no mapa, Carboeiro está sempre no mapa. Mas ali para o interior, não sei se vocês foram assim para ali, para o interior, aquelas estradas não têm jeito nenhum. Os caminhos maus, têm más condições. Não era eu que queria lá viver naquela... eu ficava muito... Se eu vivesse lá, eu acho que era uma revoltada.
Aquilo não tem condições nenhumas, aquelas estradas, Pois. aqueles caminhos. Aqui, aqui é bom, não é? Sim, a estrada É bom, não é? Agora, ali para cima, a Carboio está muito esquecido. Eu quando fomos, eles vieram cá e diziam que ia construir isto e não sei o quê, nós fomos, eu e a minha irmã, lá à arquiteta, e disse, primeiro de tudo, antes de fazer o cais, a marina, nenhum caixote de lixo tem aqui o lugar, e eles vieram logo pôr um caixote de lixo ali em cima, eles vieram logo pôr lá um caixote de lixo que não tinha. E então, porque aqui passa, e agora já passa, mas antes deixavam lá as pessoas que diziam, deixavam lá as sacas e depois os animais vinham e rasgavam os sacos todos. Depois eles vieram por aí. Eu disse lá à arquiteta e eles vieram lá por aquilo. Mas eu disse-lhe e ela disse assim: não se pode mexer nos caminhos, tem de se continuar assim porque são históricos. A subida do rio também influenciou esse despovoamento da aldeia ou não? Não. Isso não. Eu acho que o rio assim é mais visitado. Ok. É mais visitado, quer dizer, agora que está, e um dia vai ser mais, não é? Mas de subirem, era outro negócio, não é? Antigamente era outro negócio. Sabe que a minha mãe atravessava todos os dias para ir para a escola. A minha mãe aprendeu daquele lado das Medas, fez a 4ª classe nas Medas e todos os dias atravessava o rio, sozinha. Antes era com a irmã, mas depois a irmã já fez a 4ª classe e depois era ela sozinha. E lá ia sozinha. Um empregado da fábrica atravessava para aquele lado e ela lá ia. Mas de barco? De barco. Mas de barco era só assim. Pois. Só este bocadinho. E depois ela ia para as Medas, que não é longe. Pai, 2 km para cada lado. Pai, 3. Ainda era um bom... Sim, e a minha mãe andou lá 4 anos. Porque aqui não havia escola. Não, não havia escola. Mas ficava na sua altura já... Sim, na nossa havia. E era mais engraçado, era assim, a minha mãe era assim, não queria ir lá, nós é que vinhamos a casa a almoçar, era de manhã e de tarde. E então, nós íamos a pé para cima e vinhamos a almoçar a casa. E enquanto as outras mães estavam lá com os farnéis em mosteiro, com os farnéis, e nós víamos aquilo tudo e tínhamos de vir cá a casa, a correr, e depois com o calor, outra vez para cima, é difícil. Havia um professor ali, em cima na quinta onde está agora o Mar Luís, e então levava o meu irmão, de mota, que ele tinha uma mota, levava o meu irmão, e eu ia a pé com a correia, aqui também não havia correio, antigamente, então vinha uma senhora de Canedo trazer aqui o correio. E deixava em casa o Sr. Patrício. Deixava o correio em casa do Sr. Patrício. E depois ele é que distribuía. Nunca teve vontade de morar noutro sítio? Não. Não. Gostava? Sim. Olha, a minha mãe sentava-se ali naquele canto e dizia assim: aqui é um cantinho do céu.